Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a leitura do livro de Daniel. Daniel é um profeta chamado didaticamente de profeta maior, juntamente com Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel ele tem um livro de 12 capítulos, não é um capítulo muito extenso, o que às vezes faz alguns questionarem sobre essa nomenclatura profeta maior, profeta menor, é por conta de que Oséias, que é considerado um profeta menor, ele tem mais capítulos do que Daniel, porque poderia-se fazer essa distinção. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais. Os profetas menores são aqueles que escreveram menos, têm livros menores. Mas no caso de Daniel e Oséias fica essa disputa, né? Eu entendo particularmente que essa nomenclatura ela é válida em certa medida, não para dizer que os profetas maiores são mais importantes do que os menores têm um conteúdo menos relevante. Creio que essa não é por isso que a gente deve fazer essa nomenclatura, maiores e menores. Mas eu creio ser uma nomenclatura válida na medida em que a gente compreende, talvez, não sei se eu estou sendo correto ou preciso na minha descrição, mas na medida em que a gente compreende a distinção do peso que as determinadas profecias tiveram em relação à história do povo de Deus. Então, pode-se dizer que é muito mais significativo o conteúdo da profecia de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel do que das profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Acho que eu falei certo. Tá? Mas, enfim, no final das contas, embora haja essa divisão didática, eu creio que a gente deve perceber esses irmãos do passado como profetas, simplesmente. Foram homens separados por Deus para nos comunicar a verdade, nos comunicar os seus decretos. Tá bom? Cada um deles teve o seu momento específico. Tá? Nós vimos que Jeremias, ele fala desde o princípio, desde o período anterior ao exílio, ele narra a queda de Jerusalém. Ezequiel também. Já Isaías fala num período anterior. Eu estou me lembrando aqui agora, esqueci de abrir, mas eu vou fazer isso agora rapidamente, porque é importante. Eu tenho feito isso com vocês, que é mostrar a cronologia bíblica com esse... Deixa eu ver qual dos dois. Acho que o último que eu mostrei foi esse daqui, né? Então fica bem legal a gente observar esse quadro aqui, essa tabela cronológica dos reis e dos profetas. Então olha só. Isaías foi bem antes, profetizou bem antes do exílio. Ele profetizou no período em que o Reino do Norte, inclusive, que é essa parte azul, ainda estava em vigor, e ele descreve o momento da queda de Samaria. Isaías, depois vem Jeremias. Jeremias já está aqui embaixo. Ele fala de um período anterior à queda de Jerusalém, que é esse reino aqui amarelo, né, o reino do sul, e a transição, finalzinho desse reino, tá? Ezequiel também pega um pedacinho do final ali do Reino do Sul e a maior parte em relação ao exílio. E Daniel, olha onde está Daniel aqui, ó. Daniel, ele vai descrever, ele vive desde aqui o finalzinho do Reino do Sul. Ele é deportado para Jerusalém.
Tá? E ele passa por todo o período ali, quase chegando, olha só, em Ageu e Zacarias, que é quando o reino Ciro decreta. Olha o decreto de Ciro aqui, olha só. Ó, tá aqui, ó, no reino 538. Então Daniel, o finalzinho do Daniel está mais ou menos aqui alinhado com o edito de Ciro, que promove a restauração de Judá. Então Daniel, ele é o profeta que vai falar desse período inteiro do exílio babilônico. Tá? Então aqui está escrito que Daniel profetiza sobre os reinos do mundo e a vitória final do reino de Deus. Então a profecia de Daniel é muito significativa, ela abarca não só o período que eles estavam vivendo, como muito além, muito além. Então a gente vai ver basicamente Daniel sendo dividido em duas partes, inclusive até aqui dá para a gente observar. Hoje nós vamos ler os 3 primeiros capítulos e amanhã ou na próxima leitura mais 3, e assim encerramos a primeira parte do livro de Daniel. E depois a segunda parte do 7 ao 12. Tá? A primeira parte, do 1 ao 6, nós temos histórias de Daniel, de seus amigos, vemos ali a história de Nabucodonosor, enfim, uma narrativa de histórias. E do 7 ao 12, aí nós temos uma parte bem interessante sobre questões escatológicas, profecias para o futuro, tá bom? Então, é um livro muito interessante, muito importante das Escrituras, como todos os livros, né? A gente fala assim, mas todos os livros são muito, muito, muito importantes, ricos, maravilhosos. A palavra de Deus é belíssima e ela tem um valor extremamente atual. Nós vamos ver, especialmente na parte profética do livro, como Deus ele tem em vista toda essa geopolítica que a gente vê desde os tempos antigos, reinos se sobrepondo a reinos, tudo isso é previsto por Deus e no final das contas vem um reino superior, o reino de Deus, e quebranta todo o reino dos homens. Bom, depois a gente vê isso, vamos para o início de Daniel. Daniel, capítulo 1, a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, aqui, finalzinho do reinado do sul, do reino do sul, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim e os utensílios da casa do Senhor. Veja o referencial. É Deus quem está realizando isso. Não é Nabucodonosor que simplesmente decidiu, foi lá e invadiu Jerusalém. Não. Deus entregou para Nabucodonosor essas coisas e Nabucodonosor, pagão que era, levou tudo isso para o templo do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque,
e a Azarias o de Abednego. Então, o rei Nabucodonosor, né, pede que uma nata da sociedade de Judá fosse doutrinado ali nos caminhos da Babilônia para que pudessem servir ao rei. Esses jovens, primeiro que deveriam ser jovens, né? Porque os jovens são mais suscetíveis a transformações, a mudanças. Eles deveriam ser jovens, eles deveriam ter boa aparência, eles deveriam ter conhecimento, não podiam ser ignorantes, deveriam ter conhecimento, serem competentes, sábios, instruídos. E eles então receberiam educação babilônica por 3 anos. Então deveriam fazer uma faculdade ali babilônica, né? E eles deveriam ser alimentados com as finas iguarias da mesa real, o vinho que ele bebia e tudo mais. Então eles seriam educados e receberiam todas as regalias possíveis ali na Babilônia. Daniel, porém, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Embora a eles foi prometido uma vida muito privilegiada, o que eles eram naquele contexto eram escravos. Eles eram escravos, eles não tinham vontade própria. Eles não poderiam fazer nada diferente do que o rei Nabucodonosor havia imposto para eles. Mas Daniel resolve que não vai se contaminar com aquilo. A comida, a bebida, ela carrega muito da índole, da adoração das pessoas, né? E ele então decide não se contaminar com isso. E Deus foi misericordioso com ele, a ponto de o chefe dos eunucos aceitar essas condições. Porém, versículo 10, porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, o que vai acontecer? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Olha só como essas coisas vêm de Deus. Deus concedeu a eles toda essa virtude, toda essa capacidade intelectual, cultural, toda a sabedoria para que eles pudessem atuar ali na Babilônia. Mas a Daniel, olha só, deu algo mais. Deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, depois de 3 anos. E então entre eles não foram achados outros, como Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Muito interessante, né? Daniel e seus amigos foram muito firmes na decisão de não se contaminar com tudo que o mundo babilônico lhes oferecia. Eles decidiram por serem santificados nessa área. Que é alguém santificado é alguém separado. Eles se separaram para algo diferente, né? Eles se abstiveram de coisas boas, momentâneas, para terem algo de valor muito maior, superior e eterno. E Deus abençoou eles nesse sentido. Deu a eles uma capacidade intelectual muito grande, muito grande. Muito bem, vamos ao capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Então ele teve um sonho, ficou perplexo, chamou os sábios da Babilônia. Eles falaram: olha, conta pra gente o sonho que a gente te explica o que é. Ele falou: não vou contar meu sonho não. Vocês é quem tem que me contar o sonho e tem que falar a interpretação. E aí eu vou abençoar vocês. Senão, vocês serão mortos e tudo que vocês têm será reduzido a nada. E os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. E o rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os homens. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos, porque Daniel e os amigos, eles eram parte desse grupo de sábios da Babilônia. Nabucodonosor falou: se vocês não têm condição de me contar o sonho e me dizer a interpretação, todos vão morrer. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério.
a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Deus foi misericordioso e disse para eles qual era o sonho e qual era a interpretação. Daniel, então, louva a Deus com todas essas palavras benditas. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existia em mim, olha, preste atenção, Daniel está dizendo, este mistério me foi revelado não porque havia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, olha a humildade, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Que sonho maravilhoso, né? Estátua enorme, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril, ventre de bronze, perna de ferro, pé de ferro e de barro, uma pedra do nada, tirada de um lugar, sem mão humana, vem e é lançada naqueles pés e toda a estátua é destruída. E essa pedra torna-se uma grande montanha que preenche toda a terra. Que visão incrível, né? Versículo 36. Este é o sonho
e também a sua interpretação. Diremos ao Rei: o Senhor, ó Rei, que é Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Que texto maravilhoso, né? Daniel está tendo a oportunidade de falar isso para o Rei dos Reis. Pensa no cara mais poderoso do mundo naquele período. Você é a cabeça de ouro. Deus te deu o poder, força, o reino, a glória. Deus pôs todos sob os teus cuidados, para que o Senhor domine sobre tudo. O Senhor é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu. E um terceiro, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por outro lado, o reino será forte, e por outro, será frágil. Esse reino dividido, ele vai ser em parte firme e em parte frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Dessa forma, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel, ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então, tudo isso rendeu para Daniel e os seus companheiros uma posição altíssima. Eles eram servos de Deus, mas enquanto no exílio, eles faziam o melhor. Eles trabalharam com excelência e, com o auxílio de Deus, galgaram grandes posições. Capítulo 3. Estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície
de Dura, na província da Babilônia. Ele levou uma imagem, uma estátua enorme. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, lira, gaita de foles, todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Onde está Daniel aqui? Não sei. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? É verdade? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor Deus, ele vai nos livrar. Se não, nós manteremos a nossa integridade, vamos nos colocar firmes nessa posição, porque nós não vamos adorar nenhum outro senão o Senhor Deus do céu. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Os que os jogaram morreram, e eles
Em seguida, o rei Nabucodonosor foi muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproxima da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. História incrível, né? De como Deus foi misericordioso com eles quando eles assumiram o risco de vida para manter firme seus princípios, aquilo que eles criam a respeito de Deus. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é como o exílio babilônico. O tempo todo nós somos desafiados a servir outros deuses, a nos curvar diante de muitas propostas. E o que a gente aprende nesses primeiros capítulos de Daniel é que sim, vale a pena a gente se conduzir de forma firme neste mundo, não abrindo mão da nossa fé em Deus, não abrindo mão da nossa integridade, mas nos conduzindo de maneira a servir a Deus exclusivamente. Deus recompensa estes que são fiéis. Então que Deus nos ajude a sermos firmes, como foi Daniel e como foram os seus amigos. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a nos manter firmes, íntegros, diante de um mundo pagão que tanto exige de nós que nos curvemos diante dos seus ideais, dos seus valores, das coisas que são importantes neste mundo. Pai, nos perdoa, Senhor. Quando por vezes nós abrimos mão daquilo que aprendemos na Tua Palavra, de um modo de vida agradável a Ti, para vivermos de uma maneira semelhante ao do mundo. Nos perdoe. Nos ajuda a ser como Daniel e seus amigos, firmes no propósito de Te servir e Te adorar exclusivamente. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.